Meus caros amigos e amigas, estamos nos preparando para começar a nossa live. A meditação que nós fazemos no sábado à tarde sobre a liturgia do domingo. Então, nos preparando para entrar aí no Facebook, esperando que a conexão seja feita e que a gente possa então começar a nossa live. Aos sábados, à tarde, à noitinha, à noite, né? Já são 20 horas quase, gostamos de fazer essa meditação sobre a liturgia do domingo. Porque em cada domingo a igreja coloca para nós como que um tema de reflexão, um tema para nós meditarmos, né? Então o objetivo dessa nossa live é levar às pessoas exatamente esta meditação, ok? Então vamos começar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo. Convido você a rezar comigo, pedindo ao Senhor que abra os nossos corações, abra os olhos da nossa fé, os ouvidos da nossa alma, para compreender aquilo que Deus quer nos dizer nesse dia de hoje. Né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria a sua intercessão materna, pedindo que ela nos acompanhe nessa reflexão desta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós queremos nos colocar na presença de Deus. Essa semana, na quinta-feira, a igreja celebrou a festa de um grande santo doutor da igreja, São Francisco de Sales. E São Francisco de Sales, ele sempre recomendava, né, o seguinte: quando nós formos rezar, né, não começar já rezando, não, se colocar primeiro na presença de Deus. Né? Deus é onipresente, Deus está em toda parte, Deus está conosco. Mas será que nós estamos com Deus? Então nós queremos, Senhor, nesse momento, estar na Tua presença, Senhor. Pedir perdão dos nossos pecados e pedir a vossa graça, Senhor, para este momento, para essa reflexão desta noite. Que seja para a edificação da nossa alma, a edificação da igreja, né? E para o bem de todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós estamos no terceiro domingo do tempo comum, né? Até nós chegarmos ao início da quaresma, até a quarta-feira de cinza, a igreja vai celebrando os domingos que ela chama de um tempo comum. Tempo comum onde não há uma celebração, assim, digamos, especial. Claro, tem as celebrações diárias dos santos, né? Santos doutores, santos apóstolos, santos mártires, né? Muito bem. E nesse domingo, o tema que a igreja coloca para nós de reflexão, nitidamente, é a palavra de Deus. A primeira leitura, que é do livro de Neemias, né, fala exatamente sobre essa palavra de Deus, lida ao povo, que o povo se emocionava, o povo chorava, o povo se prostrava por terra diante da beleza da palavra de Deus. Depois o Salmo, né, que é o Salmo 118, é o maior salmo da Bíblia, o salmo mais longo da Bíblia, que tem cerca de 170 e tantos versículos, todos sobre a palavra de Deus. Então, o salmo de meditação traz um trecho aí, né, do Salmo 118. Depois, a segunda leitura fala do corpo de Cristo. Né? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, né, do versículo de 12 até 14 e depois 27. Mostrando o corpo de Cristo. E o Evangelho maravilhoso, em que Jesus vai à sinagoga de Nazaré, né, pega o livro
não é? Na verdade, não era um livro, naquele tempo era um rolo, né? Abriu o rolo e leu aquela passagem do profeta Isaías, do capítulo 61, que falava dele. Então, aí a gente vê várias coisas importantes. E também, no Evangelho, né, ele começa com o primeiro versículo do Evangelho de São Lucas, onde São Lucas fala que ele escreveu o Evangelho depois de ter feito uma pesquisa, né, ouvindo as testemunhas oculares, né, de Cristo. Tudo isso para trazer a nós um embasamento profundo da palavra de Deus. Né? Muito bem, então eu vou começar aqui refletindo um pouco na primeira leitura, que é o livro de Neemias. Quem foi Neemias? Quero lembrar que o povo judeu esteve no exílio da Babilônia, mais ou menos do ano 600 até o ano 530, mais ou menos. Foram 70 anos de exílio. Né? Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, invadiu a Palestina e levou os judeus, né, a tribo de Judá, principalmente, para o exílio da Babilônia. No ano 530, o rei Ciro da Pérsia dominou os babilônios e, por uma graça, uma ação de Deus extraordinária, né, o rei Ciro libertou o povo judeu, deixou que o povo judeu voltasse para a Palestina, inclusive ajudou a volta, né, do povo. E o povo, então, chegou, o povo repatriado, né, voltando para a sua pátria, né, ficaram ali sob o comando de um governador e um sacerdote. O sacerdote era exatamente Esdras e Neemias, o governador. A missão deles foi reconstruir Jerusalém, a missão deles foi reconstruir o povo que voltou do exílio, né? E tudo começa como? Tudo começa com a leitura da palavra de Deus, né? Que durou quase que um dia inteiro. Então, o que a igreja quer mostrar aqui para nós? A reconstrução do povo judeu que volta do exílio da Babilônia se refaz, né, a partir da palavra de Deus. Então, diz aqui, né, o livro de Neemias, o governador, né, naqueles dias o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da Assembleia dos homens, de mulheres, de todos os que eram capazes de compreender. Diante de todos que eram capazes de compreender, todo o povo se reuniu para ouvir a lei de Deus, que para eles era o quê? Era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e também os profetas, ok? Assim, na praça que fica de frente da Porta das Águas, que é a porta ali da cidade de Jerusalém, Esdras fez a leitura do livro desde o amanhecer até o meio-dia. Veja, desde o amanhecer, 6 da manhã, até o meio-dia. 6 horas lendo a palavra de Deus para aquele povo. Por quê? Porque aquele povo ficou no exílio, sem o templo, sem os profetas, sem o governador, sem o sacerdote e sem a palavra de Deus. Então, 6 horas aquele povo escutou, na presença dos homens, das mulheres, de todos que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. E aqui a igreja vai também mostrando para nós, meus irmãos, como é que nós devemos encarar a palavra de Deus. Primeiro de tudo, com respeito. Olha o que diz aqui. Todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Então, atenção e respeito. Esdras, né, o sacerdote, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo, e quando abriu, todo o povo ficou de pé. Veja, é como nós, quando o padre vai ler o Evangelho, nós ficamos de pé. De pé é uma atitude de prontidão. Prontidão para ouvir, prontidão para seguir, né? Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos, amém, amém. Né? Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor. Olha aí o respeito pela palavra, né? O respeito pela lei, né? Diante de Deus. Com o rosto por terra, colocando o rosto por terra, um sinal de respeito, de veneração, de adoração a Deus. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus,
e explicaram o seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. Então, né, Esdras e Neemias leram e explicaram. É como o padre hoje faz a homilia. A homilia tem que finalidade explicar a primeira leitura, a segunda leitura, os salmos e o evangelho, para que o povo entenda. Né? Depois, o governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíram o povo, disseram a todos, que bonito isso, este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiquei tristes nem choreis. O povo chorava de emoção ao ouvir a palavra de Deus, pois todo o povo chorava ao ouvir a palavra da lei. Olha como a palavra da lei penetra, meus irmãos. Encanta, toca, derrama lágrimas. Né? E Neemias disse-lhes, ide para as vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces, reparti com aqueles que nada preparam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Quer dizer, aquele dia, ouvindo a palavra de Deus toda aquela manhã, aquele povo ficou encantado. Então se tornou aquele dia um dia para ir de festa, de alegria. Vão para casa, né? Façam festa, vivam a alegria. E Neemias termina dizendo, não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. A alegria do Senhor será a vossa força. Que alegria do Senhor é esta? É a alegria que o povo encontra na palavra de Deus. Esta é a alegria que Neemias diz que será a vossa força. A palavra de Deus fortalece, né? Prepara, então traz a alegria. Não é uma alegria vazia, não. É a alegria de conhecer a vontade de Deus que está na palavra de Deus. Esta é a alegria. Então, a gente vê aí, nessa leitura, a atitude que a gente deve ter diante da palavra de Deus. Primeiro, uma atitude de respeito. A gente viu aí. Segundo, uma atitude de atenção. Ler a palavra de Deus com atenção, com meditação. Meditando. Não é uma leitura qualquer. Não é um romance que você está lendo. Não. É palavra de Deus. Depois, confrontar a palavra de Deus com a própria vida e se arrepender dos pecados. Por que o povo ali chorava? Porque o povo confrontava a leitura da palavra de Deus com a sua vida e chorava os seus pecados. Então nós também temos que confrontar a palavra de Deus com o que eu estou vivendo. Estou vivendo de acordo com a palavra de Deus, né? E aí vem o arrependimento. Mas por fim vem a alegria. A alegria, né, da libertação que a palavra de Deus traz quando a gente conhece a vontade de Deus pela sua palavra. Tá aí, essa é uma síntese do que a igreja espera com esta primeira leitura. Né? E aí coloca o Salmo. Né? O Salmo 119, que é aquele salmo que está bem no meio da Bíblia, e o Salmo que é todo ele sobre a palavra de Deus. São cerca de 170 e tantos versículos. Né? Então o salmista aqui, apenas um pequeno trecho, né? Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Espírito e vida. Né? A lei do Senhor Deus é perfeita. Conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Sabedoria dos humildes. É toda, né, a evocação da palavra de Deus. Né? Os preceitos do Senhor são precisos. Alegria ao coração. Por isso que Neemias disse lá, né? A alegria do Senhor será a vossa força. Que alegria é essa? É a alegria que está na palavra de Deus. Aqui o salmista diz, né? O mandamento do Senhor é brilhante para os olhos, é uma luz. Brilhante para os olhos, é uma luz, ilumina, faz você ver. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor, né, são corretos e justos igualmente. É aquilo que a gente encontra na palavra de Deus. Que vos agrade o cantar dos meus lábios. E a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo redentor. Então aí o Salmo 118, esse pequeno trecho do Salmo 118 traz aqui essa beleza. Né? E o Salmo 118 ele é maravilhoso. Né? Em outro lugar, por exemplo, aqui eu acrescento mais um pedacinho dele, em outro lugar, ele diz assim, por exemplo, no versículo 24, né? Vossos preceitos são minhas delícias, meus conselheiros são as vossas leis.
Meus conselheiros são as vossas leis. O versículo 50, o único consolo em minha aflição é que vossa palavra me dá a vida. O único consolo na minha aflição é que a vossa palavra me dá a vida. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? No momento de aflição, abrir a palavra de Deus. Abra num salmo, abra num texto do Evangelho, abra numa das cartas dos apóstolos. Deixe a palavra de Deus falar ao seu coração. O salmista diz aqui, o único consolo em minha aflição é que vossa palavra me dá a vida. Muitas vezes, meus irmãos, nas madrugadas, quando eu, às vezes, com algum problema difícil para resolver, tantas coisas que eu já fiz, diretor de faculdades e tantas coisas mais, nos momentos difíceis de crise, na madrugada, que às vezes não conseguia dormir, abria a palavra de Deus. E quantas vezes me veio uma palavra de consolo, de conforto, de fé, de esperança. É isso mesmo. É o que diz aqui o salmista, né? O único consolo em minha aflição é que vossa palavra me dá a vida. O versículo 50. Quão saborosas são para mim vossas palavras, mais doce do que o mel a minha boca. O versículo 103. Depois eu pego aqui também o versículo 105. Vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, é uma luz em meu caminho. Sabe, gente, nessa vida nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos saber o que fazer, que decisões tomar. Ter filho, não ter filho. Fazer isso, não fazer isso. Sabe, a palavra de Deus nos guia, nos orienta, nos conduz. Né? E mais um versículo só, versículo 162. Encontro minha alegria na vossa palavra, como a de quem encontra um imenso tesouro. Como quem encontra um imenso tesouro, eu encontro alegria na palavra de Deus. Sabe, é uma coisa maravilhosa, porque é tão fácil ter a palavra de Deus à mão. Né? Pega aí a Bíblia, né? E você tem. Se puder até, é muito bom que você faça um curso bíblico. Né? Eu escrevi um livro, A Sagrada Escritura, volume 2, de uma coleção de 3 volumes da Escola da Fé, onde eu ensino, assim, basicamente o que é a Bíblia, né? Como ler a Bíblia, como interpretar a Bíblia, o que é, por exemplo, um gênero literário da Bíblia, apocalíptico, midrash, parábola, ou um conto, enfim. É muito importante ter uma instrução, né? Sobre, especialmente o Antigo Testamento, que é mais difícil. Né? Eu cheguei a gravar, pela nossa editora Cleofa, cheguei a gravar um curso bíblico em 100 horas, está em CD, onde eu explico ali os 72 livros da Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse. É em CD, para você ouvir, gravado em MP3, para você ouvir, né? Como interpretar, como entender cada livro da palavra de Deus, porque não é fácil. Né? Eu quero destacar aqui uma coisa que São Pedro diz. São Pedro diz assim, lá na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16, São Pedro diz assim, que nas cartas de São Paulo tem coisas difíceis de compreender, que os espíritos ignorantes interpretam errado para a sua própria perdição, como o fazem com as demais escrituras. Olha o que São Pedro diz. Se a gente interpreta a palavra de Deus errado, fora da orientação da igreja, fora da interpretação que a igreja dá, a gente pode encontrar até a própria perdição, São Pedro diz. Confira isso na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, no versículo 16. Ele fala das cartas de São Paulo. Ele fala, há coisas aqui difíceis de entender. Ora, pensa bem, São Pedro e São Paulo conversavam. Os dois eram judeus, falavam a mesma língua, estavam no mesmo contexto social, político e econômico. E, no entanto, São Pedro achava difícil algumas coisas que São Paulo escreveu. Agora, imagina nós. Então, nós precisamos ter um estudo sobre a Bíblia, um estudo bíblico, um curso bíblico, por menor que seja. E quando a gente tem uma dúvida, quando vai ler a Bíblia, não sou eu nem você que vai dizer o que é a verdade, é a igreja. Porque a igreja recebeu de Cristo o carisma da infalibilidade para interpretar a palavra de Deus. Quando a igreja interpreta para nós a palavra de Deus, está escrito, está no catecismo.
A igreja não erra. E quando eu falo igreja, não é um padre, outro padre, não. É o magistério da igreja, que se manifesta através de documentos, como, por exemplo, o catecismo da igreja. O catecismo da igreja, não sei se você entendeu, nada mais é do que a interpretação da palavra de Deus, numa linguagem assim pastoral, vivencial. Então, não sei se você já reparou, mas o catecismo ele traz 3.000 passagens da Escritura. 3.000 passagens. Se você pegar o catecismo da igreja, lá no final dele, que tem a relação de todas as citações da Bíblia que estão no catecismo, eu fui contar um dia lá, contei cerca de 3.000 citações da Bíblia. Ou seja, o catecismo é recheado da palavra de Deus. E ele é o quê? Ele é essa explicação da palavra de Deus. Por isso que ele é muito importante. Bom, então, poder se instruir sobre a palavra de Deus é algo muito importante, né? E eu queria aqui, já que o tema desta missa de hoje é a palavra de Deus, eu queria colocar mais algumas coisas sobre isso. O que a palavra de Deus fala sobre ela mesma? O que a Bíblia fala dela mesma? É interessante, né? Então, por exemplo, São Paulo fala para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, São Paulo fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por isso que não tem erro. O erro tem de interpretação nossa, né? Útil para ensinar, para persuadir, para corrigir e formar na justiça. Olha que importante. É útil para ensinar, persuadir, né? Fazer você encontrar o caminho correto, para corrigir os nossos erros e formar na justiça, na santidade, né? Depois, São Pedro, na segunda carta dele, diz assim, capítulo 1, versículo 20 e 21, São Pedro diz assim: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Não sou eu que interpreto a meu bel prazer, não. Porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então, homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. A palavra de Deus é palavra do Espírito Santo, né? E aí a carta aos Hebreus diz outra coisa muito bonita, que a palavra de Deus é viva. Viva, não é alguma coisa morta, não, é viva. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, no fundo, é o próprio Jesus. Jesus não é o verbo de Deus. O que está escrito é apenas uma manifestação do verbo, porque a palavra mesmo de Deus é o próprio Jesus. E por que a palavra escrita ela tem poder? Diz aqui a carta aos Hebreus, a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e atinge até a medula da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Por quê? Porque é palavra que vem do Cristo. Ele é o verbo. O verbo quer dizer palavra. Por isso que a palavra tem poder, né? E é interessante que a gente vê lá no Apocalipse, por exemplo, lá no primeiro capítulo do Apocalipse, né, está escrito lá que São João viu o Filho do Homem, né, e ele, de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Uma espada afiada de 2... É um símbolo da palavra de Deus. São Paulo, quando fala para os Efésios, né, para estarem preparados no combate espiritual, vestir o capacete da salvação, a couraça da justiça, não sei o quê, ele fala empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, no Apocalipse, São João viu o Filho do Homem, né, e ele diz aqui, da sua boca saiu uma espada afiada. Por que da sua boca? Porque a palavra sai da boca, né? Mas como uma espada afiada de 2 gumes, corta dos 2 lados, penetra profundo, né? Apocalipse 1,16. E eu gosto muito também daquilo que dizia Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia assim: eu não acreditaria no Evangelho se isso não me levasse à autoridade da Igreja Católica. O Catecismo cita essa frase, está no número 119. Santo Agostinho diz: eu não acreditaria nos Evangelhos
se não fosse colocado nas minhas mãos pela Igreja Católica. Está aí, meus irmãos. Quem é que garante que a igreja, né, a palavra de Deus é esta aí? A igreja. Né? E uma coisa muito bonita, um texto muito bonito que eu gosto, já lá do Antigo Testamento, o profeta Isaías, lá no capítulo 55, no versículo 10, o profeta Isaías diz assim: tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não voltam sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a colher, assim acontece a palavra que minha boca profere, não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido a sua missão. Meus irmãos, que palavra bonita, profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10. Assim como a chuva cai, entra na terra, profunda terra, faz a semente germinar, faz a planta crescer, dar o fruto ser colhido, né? O profeta diz, assim também a minha palavra, né? Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido a sua missão. Então, quando a gente proclama a palavra de Deus, principalmente quem prega, não tenha dúvida que essa palavra vai produzir o seu efeito, vai cumprir a sua missão. Porque não é uma palavra humana, é uma palavra divina, que toca, né, como uma espada de dois gumes, como diz aqui o profeta. Né? E é interessante aquilo que Jesus, né, quando uma mulher disse para Jesus assim, bem-aventurados, o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram. Né? Que foi que Jesus respondeu? Antes, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Mais bem-aventurado que a própria mulher que, né, o trouxe no ventre e o amamentou nos seus seios. Aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática. Está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 21. Veja, meus irmãos, quanta coisa a Bíblia fala dela mesma. Né? E aí, ainda posso citar aqui, né? Eis que vem os dias, é uma citação muito bonita do profeta Amós. Vamos terminar com essa citação, essa parte. O profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11, o profeta Amós diz uma coisa muito bonita. Né? Ele diz assim, eis que vem os dias em que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Olha, meus irmãos, que o profeta Amós, ele é muito tempo antes de Cristo. Mais de 500 anos antes de Cristo, o profeta Amós. E, no entanto, ele diz, eis que vem os dias em que haverá fome e sede da palavra de Deus. Sabe, desde que eu comecei a participar da renovação carismática católica, há cerca aí de mais de 40 anos, né? Foi em 1974, com o Padre Jonas, da Bíblia. Uma das coisas que a renovação carismática católica mais desperta nas pessoas é a palavra de Deus. Tanto assim que você vê que as pessoas que vão para o grupo de oração, eu noto bem, carregam a Bíblia e muitos carregam o terço, às vezes até no meio da Bíblia. Porque muitos grupos de oração começam rezando o texto, depois uma meditação sobre a palavra de Deus. Né? Então, essa fome e sede da palavra de Deus é um dom do Espírito Santo, é um fruto do Espírito Santo, é o fruto do batismo no Espírito Santo. Batismo que não quer dizer um novo sacramento, batismo que quer dizer um reavivamento do Espírito Santo na nossa alma. O Espírito Santo já está na nossa alma desde o batismo, mas muitas vezes ele está ali meio sufocado pela nossa vida assim tíbia, nossa preguiça de rezar, de trabalhar para Deus, o comodismo, né? Então o Espírito Santo fica assim amarrado dentro de nós. Mas, né, o que a renovação carismática católica faz, que ela chama de batismo do Espírito Santo, é libertar o Espírito Santo dentro de nós. Claro, renunciando ao pecado, renunciando àquilo que não é bom. Então, uma das coisas que o Espírito Santo traz para nós,
nesse reavivamento espiritual, é sede da palavra de Deus. É sede, por exemplo, de santificação, de purificação, de rezar, de estar com Deus, né? De viver a vida abandonando nas mãos de Deus. Esses dias eu ouvi um vídeo muito interessante, o Papa Francisco dizendo, né, que quando ele estava na Argentina, quando ele conheceu a renovação carismática católica, ele achou que era assim uma coisa muito errada, uma loucura, né? Eles pareciam uma escola de samba, né? E ele não gostava, mas depois ele foi vendo os frutos, as graças, e aí o Papa diz, né, na palavra dele, é uma grande graça para a Igreja Católica. E eu recomendo, ele fala, eu recomendo aos párocos que façam nas suas paróquias seminário de vida no Espírito Santo. Está aí, acabou a resistência. Houve muita resistência contra a renovação carismática católica, muita resistência contra várias, né, seminários de vida, experiência de oração. Agora o Papa Francisco pediu aos padres, aos párocos, que façam, né, o seminário de vida no Espírito aí nas suas paróquias. Porque ali as pessoas são despertadas para a palavra de Deus. É algo sintomático, né? Um dos primeiros frutos do Espírito Santo é a pessoa ter amor à palavra de Deus, ter sede, como diz aqui o profeta Amós, né? Eis que vem os dias em que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Eu sinto que nós estamos nesses tempos, meus irmãos. Bom, mas continuando aqui ainda a nossa reflexão, a segunda leitura, né, que é tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, São Paulo fala do corpo de Cristo, da igreja. Né? Essa igreja que é sustentada, alimentada pela palavra de Deus. E São Paulo diz assim, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Aí São Paulo está mostrando que o corpo de Cristo é uma unidade na diversidade. Ele compara com o corpo humano. Jesus compara a igreja com uma árvore. Jesus diz, eu sou o tronco, vocês são os ramos. Né? Os ramos, para darem fruto, têm que estar ligados na árvore. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 15, a partir do versículo 5, Jesus falando para os apóstolos na Santa Ceia. Ele compara a igreja, o corpo místico de Cristo, ele compara a igreja com uma árvore. Agora, São Paulo compara com um organismo, um corpo humano, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Né? Claro, gente, tudo isso é uma comparação. A igreja não é uma árvore, nem a igreja é um corpo humano. Isso é uma analogia, para a gente poder entender o que está por trás, né? O sentido espiritual da coisa. Então, São Paulo fala aqui uma coisa muito bonita. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito. É o Espírito Santo que forma a igreja. Forma com os sacramentos, forma com a palavra de Deus, forma com a liturgia, com a oração. Né? Para formarmos um só corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo. Olha que bonito. Nós todos juntos formamos o corpo de Cristo, a igreja. Santo Agostinho chamava de Christus totus. O Cristo a cabeça e nós os membros desse corpo. Né? E individualmente sois membros desse corpo. É muito importante isso. Nós tomamos consciência que nós somos membros do corpo de Cristo, responsáveis pela igreja. Sabe, esse dedinho aqui é membro do meu corpo. Se esse dedinho for cortado, machucado, o corpo inteiro vai sofrer.
A orelha é parte do corpo. Se a orelha se machucar, o corpo inteiro vai sofrer. Se o olho for machucado, o corpo inteiro vai sofrer. Se a mão for quebrada, o braço for quebrado, o corpo inteiro vai sofrer. Então, quando São Paulo diz que cada um de nós é membro do corpo de Cristo, faz parte desse corpo, nós temos que sentir, então, a nossa importância, né? A partir do batismo, porque é o batismo que faz a gente ser membro do corpo de Cristo, nos enxerta no corpo de Cristo, né? Então, é por isso que São Paulo diz, por exemplo, na carta aos Coríntios, capítulo 3, ele fala da gravidade, por exemplo, do pecado da carne, do pecado da fornicação, pecado do adultério, pecado, né, sexual, de modo geral, todo o uso do sexo fora do casamento. São Paulo fala da prostituição, né, porque eu pego um membro do corpo de Cristo, que sou eu, e eu sujo na lama do pecado. Então, eu não estou apenas sujando a mim, eu estou sujando também o corpo de Cristo. São Paulo fala, vós sois o corpo de Cristo. Se eu pegar a minha mão e eu enfiar a minha mão na lama, na sujeira, não é só a minha mão que fica suja, é uma parte do meu corpo que ficou sujo. Por isso que, quando a gente se confessa, a gente vai se confessar com o ministro da igreja. Por quê? Porque o meu pecado fere também a igreja. Então, eu tenho que receber o perdão do ministro da igreja, que em nome da igreja também me perdoa. Ok? Não só ele perdoa o meu pecado pela morte e ressurreição, pelo sangue de Jesus, mas ele me reconcilia com a igreja com a qual eu feri por causa do meu pecado. Porque eu, como membro do corpo de Cristo, sabe, a gente sente isso muito bem numa família. Você tem uma família, tem vários irmãos. Um irmão vai lá, faz uma coisa errada, envergonha a família. Não é? Não é só aquele irmão que sofreu aquilo, a família sofre. E esse irmão tem que se reconciliar com a família. Esse irmão tem que pedir perdão para a família pelo que ele fez. Ele jogou o nome da família na lama, no descrédito, não é verdade? Não é assim? Nós todos não temos um cuidado com o nome da nossa família, queremos que a nossa família seja uma família idônea, respeitada. Então, o corpo de Cristo é a grande família de Deus. Cada um de nós é responsável para manter a dignidade dessa família, a honradez dessa família. O meu pecado fere o corpo de Cristo. Por isso que eu me reconcilio com a igreja mediante a confissão, com o ministro também da igreja. E aí outra coisa muito importante, meus irmãos, que não está aqui nessa leitura de hoje, mas que está estendida no capítulo 12 da carta de São Paulo aos Coríntios, né? É aquilo que São Paulo diz, né? Todos os membros do corpo são importantes. São Paulo diz assim, o olho não pode dizer para o ouvido, eu não preciso de você. Claro que precisa. O olho não escuta, o olho enxerga. Quem escuta é o ouvido. O olho não pode dizer para o nariz, eu não preciso de você. Claro que precisa. O olho não respira, quem respira é o nariz. O olho não pode dizer para a boca, eu não preciso de você. Claro que precisa. O olho não fala, quem fala é a boca, quem come é a boca. Não é? São Paulo fala, a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de você. Claro que precisa. Claro que precisa. Tá certo? Então, é isto. Bem, meus irmãos, aqui nós temos o Evangelho, né, em que a gente coloca São Lucas para nós, no capítulo 1, né, o São Lucas começa dizendo assim, que muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Desse modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Por que a igreja põe esse primeiro versículo do Evangelho de São Lucas? Para mostrar para nós a seriedade do Evangelho de São Lucas. São Lucas não foi apóstolo, São Lucas não era judeu, São Lucas era grego que foi convertido por São Paulo numa das viagens missionárias de São Paulo.
e era médico, culto. Então, o que São Lucas fez? Ele escreveu um evangelho baseado no evangelho de São Mateus e de São Marcos, que já estavam escritos, mas ele foi escrever uma série de coisas que não tem no evangelho de São Mateus e de São Marcos. Por exemplo, toda a infância de Jesus, né? Só São Lucas é que narra. Então, o que a gente quer mostrar aqui? Ele fala, né? Ele fala aqui bem claramente, né? Após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, né? Foram testemunhas oculares e ministros da palavra que ele ouviu, ou seja, ouviu os apóstolos, ele ouviu Nossa Senhora. Então, a igreja quer mostrar aqui a credibilidade da palavra de Deus, por exemplo, no Evangelho de São Lucas, e também nos outros evangelhos. Não é conto de fadas, não é brincadeira, né? São Lucas era médico, foi pesquisar profundamente, né? E deixou aqui para nós. Aí depois, né, o Evangelho ele passa para o capítulo 4, São Lucas, vai do capítulo 14, do versículo 14 até o versículo 21, aquele episódio em que Jesus vai a Nazaré, chega na sinagoga de Nazaré, e ali ele vai ler a palavra. O que acontecia? O chefe da sinagoga, né, normalmente o sacerdote, ele lia ali, né, tinha aquele texto chamado Shemar, né, que era assim tirado dos 5 primeiros livros da Bíblia, né, e depois cantava um cântico, e alguém que tinha mais instrução sobre as Escrituras lia um texto e explicava o texto na sinagoga. Às vezes uma pessoa se oferecia. Então, nesse dia, Jesus se ofereceu. Pegou o livro do profeta Isaías, abriu no capítulo 61 e começou a ler aquele texto que falava dele, que há 700 anos antes Isaías escreveu sobre o Messias. E Jesus então vai dizer, hoje se cumpriu esta palavra da Escritura. Vejam, toda a missa de hoje baseada na Escritura, né? Então, ele veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado, levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim. Claro, ele recebeu o Espírito Santo no batismo, como homem, para cumprir uma missão também humana, mas também como Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim. O povo esperava esse acontecimento, meus irmãos, porque era a anunciação do Messias. E Jesus ali vai à sua cidade, né? Parece assim até um gesto de não sei, de caridade, de bondade com os seus, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção. Unção é o derramamento do Espírito Santo, para anunciar a boa nova aos pobres. A boa nova é a salvação, é o querigma aos pobres. Pobres não só socialmente falando, mas pobres de espírito. Como Jesus disse lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Pobre de espírito quer dizer humildes. Aquele que não coloca sua confiança nem no dinheiro, nem na sua posição social, nem nada. Ele coloca sua confiança em Deus. Esse é o pobre de espírito, o anavim, aquele que se curva diante de Deus, né? Então, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Que cativos? Não cativo de cadeia, cativo do pecado, cativo do demônio. O demônio nos escraviza pelo pecado. Então, Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Consequentemente, ele liberta os cativos. É a missão redentora que o profeta Isaías já está anunciando dele. Aos cegos, a recuperação da vista. O pecado cega, a pessoa não enxerga, né? A redenção de Deus, de Cristo, abre. Para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Ano de graça do Senhor, né? É interessante que, até um tempo atrás, quando a gente tirava a escritura de uma casa, de um terreno, vinha escrito assim, aos tantos dias do ano tal da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí narrava, né? É o ano da graça do Senhor.
O ano, né, os judeus celebravam a cada 50 anos um jubileu. Era o ano da graça. Por quê? Porque ali as pessoas se perdoavam, se reconciliavam. Quem tinha comprado alguma coisa do outro devolvia, né? Enfim, era um jubileu de 50 anos, que lembrava exatamente o quê? Esta redenção que o Messias veio trazer. Era o ano da graça do Senhor. Ok? Depois fechou o livro, entregou ao ajudante, sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. E aí, meus irmãos, Jesus se apresenta como Messias, sem fazer nenhum barulho, apenas usando a palavra de Deus, a palavra de Isaías, a profecia de Isaías. Hoje se cumpriu, né? E aí começa, então, a sua missão pública, né? De implantar o reino de Deus na terra, de curar as pessoas, de libertar e etc. Agora, sobretudo, que eu quero destacar aqui já no final dessa nossa conversa, ele veio para tirar o pecado do mundo. João Batista, quando o anunciou como? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo não veio, meus irmãos, para tirar as consequências do pecado. Ele veio para tirar a raiz do pecado. Ele matou o pecado na raiz com a sua cruz, com a sua morte. Ok? Ele curou muita gente, mas as pessoas continuam doentes. Ele fez multiplicação de pães, matou a fome de muita gente, mas muita gente continua com fome. As dores devidas ao pecado continuam, mas Deus sabe também usar até essas dores para a nossa purificação. Mas Jesus veio tirar o quê? A raiz do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus, que com a sua morte na cruz, com o seu sangue, tira o pecado. Por isso, que a primeira coisa que ele fez quando ele ressuscitou, no domingo da ressurreição, foi instituir o sacramento da confissão. Porque é pela confissão que ele derrama o seu sangue em nós e perdoa os nossos pecados e nos purifica. Disse para os apóstolos, né? A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. O Pai enviou Cristo, o Cristo envia a igreja, né? Para a salvação do mundo, para tirar o pecado do mundo. Então Jesus anuncia que ele é o Messias na sinagoga de Nazaré. Infelizmente, ali muitos nem entenderam, não aceitaram, muitos tiveram inveja, até queriam matá-lo por causa disso, achando que ele estava exorbitando. Como o filho de José, esse que nós vimos criar aqui, agora se diz aí o Messias? Era de fato, e provava que era pelos milagres, né? Mas infelizmente os seus não o receberam. Paciência, que nós o recebamos. Bem, meus irmãos, está aí um pouco da reflexão sobre a liturgia deste domingo. Basicamente sobre a palavra de Deus. Quero pedir ao Senhor, encerrando essa conversa, que abra os olhos da nossa alma, abra os ouvidos da nossa alma, abra a nossa inteligência para a palavra de Deus, que edifica, exorta, consola, liberta, ilumina a nossa caminhada nesta vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos que me acompanharam até agora. Uma alegria poder fazer aqui essa pequena reflexão, né? Que tudo seja para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para a salvação das almas e para a confusão do demônio. Fique com Deus.